Olá, querido amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh aqui na Palanca TV. Que a semana tenha corrido bem e que tenha sido redobrada a bênção a si. Vamos começar. Não importa na posição onde estiveres, se no cadeirão, com a família, se estiveres assistindo no Facebook, no YouTube, por favor, vamos prostrar só o joelho ou fechar a vista se lhe der jeito. Caso não, nós também aqui vamos seguir orando, chamar o Senhor e nosso Eterno para que nos possa abençoar. Este é o nosso e vosso Yahweh e nós vamos, não podemos fazer diferente. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas, obrigado por seres nosso Deus. Queremos te agradecer pela bênção de nos teres concebido para este momento, para este dia, com propósitos. Seu Filho morreu por nós gratuitamente e agradecemos por essa bênção. Queremos te chamar para esse lugar, venha nos abençoar, venha cada telespectador lhe redobrar a bênção para que os problemas que eles estiverem a passar, tu conheces melhor, por favor, sejam resolvidos no teu nome. E no nome do teu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. A Capela Trono vai ser o grupo que vai abrir agora o espaço musical. Eles vieram e então vão nos amenizar os espíritos. Bem-vindos à Capela Trono e vamos ouvir boa música. Eu não sei quando será o dia em que iremos ao lar. Eu não sei o dia nem a hora que o sofrimento acabará. As desilusões e o sofrimento têm tirado a alegria dos corações. Por isso quero ir lá no céu. Não existirá desilusões, nossa alegria será eterna. Anjos dos céus ao nosso redor nos mostrarão a beleza real daquele lugar que há muito tempo esperei. Eu espero esse dia chegar e sei que nada me impedirá. Eu espero esse dia chegar e sei que nada me impedirá. Eu espero, você também espera e sei que nada nos impedirá. Eu espero esse dia chegar e vai chegar. Você que nada me impedirá. Não existirá desilusões, nossa alegria será eterna. Anjos dos céus ao nosso redor nos mostrarão a beleza real daquele lugar
esperei. Para a frente eu vou caminhar, nada me impedirá de trilhar para Canaã. Nenhum lugar é igual a Canaã. Lá eu vou, lá eu vou, eu vou. Não existirá desilusões, nossa alegria será eterna. Anjo do céu, Anjos do ao céu, ao nosso redor, nos mostrará a beleza real daquele lugar que há muito tempo esperei. Não existirá desilusões, nossa alegria será eterna. Anjos do céu, ao nosso redor, nos mostrarão a beleza real daquele lugar que há muito tempo Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Como estão? E aí, tranquilo? Está tudo bem. Me vejo. Bom, vocês. Quem são vocês? A Capela Trono. Fala no microfone. Da Igreja Adventista, o sétimo dia, Caope, Viana. Ah, é? Vocês existem há quanto tempo? Nós já estamos a caminho de 12 anos. 12 anos. São mais velhos. Maravilha. E vocês, o que é que têm feito ao longo desse tempo todo? Vocês cantam, fazem concertos? O que é que vocês fazem, para além dessas duas que é da praxe e dos músicos? Bom, nós temos feito muitas atividades, não só de música, né? Nós pregamos o Evangelho de várias formas. Temos visitado os hospitais, temos feito um programa aos cultos, aos sábados, das visitas aos lares, enfim. Temos feito variados programas. Fazem isso, mas vocês também só vão na vossa igreja, cantam em outros lugares, estão abertos para todo o canto. Respondam também outros, estão todos tímidos, homens cheios de energia. Não Qual é a estamos ideia? tímidos, falamos também. Falam, né? Então estão todos assim tímidos. Qual é? Até aquele jovem tem risco. Mostrem o risco para aquele irmão. Mostra lá. É uma questão de prioridade. Câmara, mostra lá o risco. Vira aí na câmara. Olha o risco dele. Bem-vindo aqui ao colega. Ok, muito bom, obrigado, muito bom. obrigado. E aí? Os programas que temos feito aos sábados não só são lares adventistas. Nós vamos para nós basta ser uma casa. Nós visitamos, pedimos licença e fizemos um programa da escola sabatina, enfim. Qual é o vosso projeto agora? Estão a trabalhar agora num projeto específico ou a vossa maior prioridade nesse momento é cantar e visitar pessoas? Como é que é? Nós gravamos recentemente uma música em língua nacional, um medley, e dentro em breve nós vamos deixar que as pessoas consumam. Como vos localizar? Número de contato, internet e tudo? Pela rede social, a Capela Trono, a Capela Trono, e o contacto 924 49 18 50. Ok, muito gosto em recebê-los. Muito obrigado. Daqui a pouco vão voltar aqui. Eu despeço-os por enquanto, depois viemos já. Agora vamos conversar. Nós hoje vamos falar de um tema extremamente importante e relevante para você que está em casa. Um assunto importante. Vamos falar do dízimo. É obrigatório dar dízimo ou não? O dízimo, por defeito, é uma contribuição que eu dou à igreja ou é uma demonstração de fidelidade a quem me abençoou, a quem me criou? Como se entende o dízimo? Nós convidamos para essa edição
3 pastores, e dos quais só faz presente aqui o pastor, no momento, o pastor Baltazar Mateus Ngola, mas também convidamos o reverendo Bruno Luciec e o pastor Leonardo Riquem, que desconfirmaram na última da hora, mas nós aqui vamos seguir tocando. Bem-vindo ao pastor Samuel Baltazar aqui no nosso encontro com Yahweh. Pastor Baltazar, bem-vindo. Vamos sentar no cadeirão mais famoso de Angola. Tenha bondade. Pastor, bem-vindo mais uma vez. O pastor exerce a atividade, desenvolve a sua atividade pastoral na igreja Adventista do Sétimo Dia, não é? Alguns lugares específicos, algumas ações mais interessantes que o pastor gostaria de partilhar com os nossos telespectadores? Bom, em concreto, não estou limitado a uma única congregação. Ok. Estou na parte administrativa da nossa organização, Ok. que a nível do Nordeste, Isso é o quê? de Angola, a parte norte e o norte. leste Ok. é designada como União. Ok. A outra parte, centro e sul, também é uma outra União. Ok. Sim. Muito bom. A Igreja Adventista é antiga em Angola e ela, Certo. com certeza, tem dado a sua contribuição. E sempre que possível, nós os chamamos aqui para podermos trocar uma ideia. Certo. Pastor, o dízimo. Queremos falar sobre esse tema. Dízimo. É obrigatório dar dízimo ou é um voto de fidelidade? Bom, para a nossa realidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando alguém aceita as boas novas do Evangelho de que a Igreja passa também este membro para um estudo onde ele deve fazer a assunção das doutrinas da nossa Igreja, e todas elas fundamentadas na Bíblia. E quando chega o momento para ser batizado, ele tem que assumir um voto de compromisso. Ok. Entre eles, são 13, entre esses tem a questão do dízimo. Ele assume em sustentar a igreja através do dízimo e oferta. Pois, tão logo ele assuma estes compromissos, então a igreja concede o batismo. Batismo. Sim. Para a nossa realidade. Para a vossa, sim. Para a nossa realidade. Pois, porque também surge a grande questão. Conheço de pessoas que dão dízimo e, no entanto, não é de nenhuma igreja. Não é de nenhuma igreja. Então surge aí a pergunta: o dízimo precisa ser específico a uma determinada igreja ou o dízimo, desde que seja a devolução em qualquer igreja, é válido, pastor? Bom, na nossa igreja também temos tido relato de um ou outro que não é membro da nossa igreja, mas chega, deposita os seus dízimos e vai-se embora. Não quer que seja identificado. Tem pessoas. Não é crente, ele não é crente que é nós, não é? Sim. Ou seja, não professa o adventismo. Mas ele reconhece que tem um Deus de quem ele depende inteiramente e sente que deve devolver o dízimo. Então ele traz que é o dízimo. Onde ele aprendeu, como aprendeu, essa noção que o impela de vir até a igreja e fazer a devolução do dízimo, nós não soubemos. Tão somente soubemos de certas pessoas que não cultuam nas nossas igrejas, mas devolvem o dízimo. Sim. Pastor, nos conta um pouco a história do dízimo. Viajando pela Bíblia, entende-se que o dízimo é um ato antigo, desde que o mundo é mundo, desde que se criou. Portanto, o dízimo surgiu ali. Caim e Abel foram oferecer dízimo. Portanto, naquela altura, o dízimo que eles ofereceram eram bens, não é? Mas depois daí, a Bíblia também faz outros relatos de Abraão e outros personagens da Bíblia que deram o dízimo. Então, precisamos que o pastor nos explique isso para esclarecer ao nosso telespectador que, de repente, o dízimo talvez não seja um arranjo humano, não uma invenção dos nossos tempos, não é? Certo. Bem, o dízimo, segundo a narrativa bíblica, ela começa a partir do contexto no ambiente de pecado. Quando Adão e Eva antes viviam no estado perfeito das coisas, não havia dízimo. Mas após
O pecado, então, começa esta noção Do dízimo. de dízimo. O primeiro relato bíblico sobre dízimo está relacionado com Abraão e Melquisedeque. É o primeiro relato bíblico. De dízimo. Sim, isto está lá que é em Gênesis. Abraão via de um confronto de guerra para resgatar seu sobrinho que estava a ser levado. E neste confronto, Abraão sai vitorioso. Recupera o seu sobrinho e outros dele, mais alguns haveres, porque ele ganha esta batalha. De regresso, ele encontra-se com Melquisedeque, rei de Salém. É uma figura muito enigmática na Bíblia. Não dá muito detalhe relativamente onde era o seu reino. O reino até em si dizia, mas como era, não tem. Mas tão somente a narrativa bíblica deste episódio faz-nos ver Abraão a devolver dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Salém. Ok. É o primeiro relato bíblico. O outro relato a seguir a esse está com Jacó, descendente de Abraão, que dele depois surgem as 12 tribos que farão a nação israelense ou judaica. Então, este também faz um voto ao Senhor: se me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo quanto me abençoares. Estas são as primeiras duas narrativas bíblicas, antes do surgimento da nação israelita. Agora, no contexto da nação israelita, temos orientações precisas do próprio Deus relativamente ao dízimo. Tendo o Senhor libertado o seu povo do Egito através das pragas, importa dizer aos nossos telespectadores, Deus é objetivo, ou tem sempre objetivo no que faz. Ele não faz as coisas só por fazer. As 10 pragas que o Senhor derramou no Egito, cada uma delas visava atacar uma divindade. Por exemplo, os egípcios, eles acreditavam que a cinza de que resulta da combustão de um elemento é uma bênção, porque os sacerdotes pegavam naquelas cinzas e aspergiam os povos, as pessoas. E as pessoas queriam tanto que aquilo os tocasse, porque era símbolo de bênção. Vejam que tamanho engano. Assim havia muitos outros enganos sobre divindades. No ato de libertar o seu povo, o Senhor orienta que a Moisés para que usasse a cinza e soltasse na presença de Faraó. Resultado: houve ferida por todos os egípcios. Corpos foram destratados por essas ursas. Qual é aqui o objetivo? É desacreditar que a cinza é uma bênção da divindade. Então, cada praga que o Senhor foi realizando era fazer uma laicização sobre as crenças das divindades egípcias. Com essas 10 pragas, o Senhor liberta o seu povo e leva-os para o deserto. Postos no deserto, o Senhor agora passa uma série de orientações, entre as quais está o dízimo. O dízimo. E ao dízimo, se lemos Levítico 27, vamos encontrar o Senhor a orientar ao povo, que tragam o dízimo para ele. Sim, este dízimo é tido como dízimo levítico. Dízimo levítico. Aquilo que o povo leva para o Senhor é o dízimo levítico. A seguir a isso, o Senhor dá uma outra diretriz. Esse dízimo levítico seja dado aos levitas, ou seja, à tribo levita. Um Deus que institui o dízimo por orientações claras e precisas que a Bíblia nos oferece, e em seguida o mesmo Deus orienta a quem deve aplicar este dízimo. Pastor, me respondem dessa pergunta. O dízimo precisa necessariamente ser dinheiro? O dízimo, na narrativa bíblica, ela é de um contexto agrário. De um contexto agrário. Davam produtos. Era o bem na altura. Porque sabe-se que a Bíblia nos diz... a bênção que o Senhor deu para o seu povo
desde Abraão, ou desde que Adão, é a terra. É a terra. Sim, não havia contexto de dinheiro. E o contexto de dinheiro, como é que entra hoje, então? É da nossa realidade. Nossa realidade. Sim. E aquele que mora lá que também atualmente mora, por exemplo, na área campo. rural, e sim, e vende. O dízimo no contexto agrário sim, também. no contexto agrário. Também, ele vai dar o quê? Ele dá aquilo que tem do campo. Aquilo Na nossa que tem do igreja, campo. nós temos recebido dízimo de sacos de bombom. Dízimo de sacos de bombom. E depois esse dízimo é feito o quê? De cabra. Esse dízimo é feito o quê, pastor? Bom, Qual é a finalidade deste dízimo? E aqui já surge a pergunta: o dízimo é em dinheiro e bens materiais? o dízimo é muito engraçado, mas é fácil. Como ele deu por meios e que é parte da sua renda, a nossa igreja orienta para quem estiver o pastor lá no campo, receba isso e ele envia para a nossa organização. Sim. A nossa organização dá o fim em venda para que este mesmo valor seja depositado na tesouraria concentrada, porque era o sistema bíblico. Nós vamos ao intervalo, pastor. Voltamos já e o nosso convidado já chegou, portanto, no segundo bloco vamos ouvir um pouco mais sobre o dízimo. Eu tenho muitas perguntas, pastor. Não tem questão. Tenho muitas perguntas porque preciso aqui saber. Estou a ouvir muita coisa sobre o dízimo. As pessoas estão a consagrar conta bancária. Estou a ver que o dízimo já não é 10%, uns estão a dar 10 mais 25%. Fazem uns cálculos que tiram, não sei se tiram aonde. Então, quero que o pastor nos ajude a compreender isso. Portanto, nós hoje estamos a falar do dízimo. O dízimo hoje sempre é um reconhecimento que Deus pede a nós como prova da sua fidelidade. Pronto, essa é por definição. Mas nisso tudo surgem então alguns destinos sobre o dízimo que vamos falar no segundo bloco. Alguns estão a ficar ricos. Vamos saber se é pelo dízimo, pastor. Vamos saber. Voltamos já. Merecer seu favor. Quem sou eu para que se lembre o Senhor? Nada sou. Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. Nós estamos a falar do dízimo e, pela graça do Senhor, pastor Emanuel Ketumba, da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, também veio. Chegou a tempo. Pastor, bem-vindo aqui ao nosso Yahweh. Muito gosto em recebê-lo. Nós estamos a falar do dízimo e o pastor estava a nos contar aqui um pouco da história desde quando começou. Pronto. Pastor, hoje, no contexto atual, nos dias de hoje, temos visto várias explicações, várias interpretações do dízimo. E todas elas, tinham na Bíblia para justificar. Então a minha pergunta é, pastores, o dízimo é para quê? Qual é o destino do dízimo se quer seja dinheiro, quer seja bem? Tecnicamente Deus não precisa, pela sua riqueza e sua magnitude, Ele não precisa. Mas depois de eu dar o dízimo, o que é que acontece com esse dízimo? Posso começar com o pastor Emanuel, depois voltamos no pastor Baltazar. Obrigado. A resposta dessa pergunta está baseada no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que é o famoso, para a defesa do dízimo, que a Bíblia diz: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na casa do tesouro. Note que a implicância de verbos que também são sequenciais. O trazer, que é o trazei, para que haja, não é? Então, só haverá se alguém trazer. Logo, o dízimo, como bem disse, Deus não precisa, e engana-se algum fiel, algum pastor, que taxar aquilo que vamos depois do culto pegar num elevador que vai fazer isso subir. Não. O dízimo é exatamente para suprir as necessidades que
a igreja, a Casa do Tesouro, tem questões locais, questões de visão. O dízimo é necessariamente para suprir as necessidades da igreja, onde é então pedido o dízimo, segundo a Bíblia, para que haja mantimento. Só vai haver mantimento se haver dízimo. Pastor Baltazar. Aqui está um texto bíblico que é mais concreto quanto à aplicação do dízimo. Ok. Estamos em Número 18, versículo 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Vejam, Deus, em Gênesis ou em Levítico 27, o Senhor institui o dízimo, e agora aqui neste verso está direcionando onde devem colocar o dízimo. A aplicação do dízimo, a alocação do dízimo é para os levitas, aqueles que servem na tenda da congregação. Os levitas. Sim. Esses é que vão ser os beneficiários diretos do dízimo. Certo. Por isso é que é dízimo levítico. É do Senhor, mas a aplicação é para os levitas, somente para este. Portanto, chegando aí o dinheiro nessa classe, eles é que sabem o que vai... O dízimo, não é o dinheiro. Não, Chegando o dízimo, eles é que sabem como vão... Israel estava bem estruturado relativamente a isso. O Senhor não deixou que houvesse aventuras. Estava bem estruturado. Eles tinham aquilo que chamam tesouraria concentrada, que no caso era em Jerusalém. E havia tribos, assim como estamos nós. Tem Malange, tem Uambo, tem Benguela, tem aquelas tribos. Em todos esses lugares havia sacerdotes para fazer o serviço que o Senhor havia instituído. Lá, dando dízimo e oferta, era recolhido e depois levado para a capital, onde havia o templo maior, que é em Jerusalém. Vejam. Tinham uma tesouraria concentrada. De lá depois saía para fazer o pagamento aos sacerdotes que se encontram em várias localidades de Jerusalém. Pastores, o dízimo hoje não é também uma fonte de riqueza para alguns levitas? Os levitas dos dias de hoje não socorrem do dízimo para enriquecer? Será que era este o propósito de Deus por causa... O pastor até disse para não permitir aventuras. Não, estejam à vontade, estejam livres. Bom, claro que sim, vai acabando aparecendo pessoas que vão, por conta da ganância, abusando, não usando propriamente, mas abusando disso. Todavia, não é um erro divino, é um erro do homem, do gestor. É bem fácil entender isso porque se aplicava em qualquer área. Aí os gestores públicos, hoje em dia temos alguns casos chamados a tribunal, não é por causa de quem financiou, é de quem geriu. Logo, isso é um comportamento humano negativo, repudiável, que não tem nada a ver com Deus. Deus estabeleceu, claro, para suprimento de necessidades, aqui o pastor levantou, por exemplo, o dízimo levítico, que era para suprimento dos levitas, porque os levitas eram então aqueles que de todas as tribos, né, não haveriam recebido alguma herdade. Penso que já falaram sobre isso. Deixa-me só perguntar aqui, mas o pastor Baltazar, quando responder, responda já as duas questões. E falando dos levitas, nesse grupo de levitas, parece que no contexto atual só inclui pastores, já não inclui cantores, já não inclui os outros, né? Ou não é isso? Por favor. Inclui ao serviço sacerdotal. Ao serviço os cantores geral. também não estão, porque eles quando passam aqui, eles reclamam que não nos incluem, nós não somos tidos nem achados. Estou atento a isso, até porque sou pastor. A maior reclamação deles é na desconsideração que tem não sobre o dízimo, mas na questão, por exemplo, de convites. Eu, como pastor, por exemplo, noto que quando recebemos um cantor ou algum pregador, a atenção maior vai ao pregador, ao pastor, porque esse aqui nos alimentou a palavra, mas não. Aquele também nos alimentou a palavra cantada. Sim, mas não devia receber também alguma coisa no dízimo? Claro que temos alguma... Não propriamente no dízimo. Porque ele também é levita. Não, o dízimo é despesas locais. Aquele não é propriamente
Pastor Baltazar, Alocado aí. por Bem, favor. a aplicação do dízimo, se seguirmos o que Deus estabelece, nem para comprar bloco, cimento, se faz. Não é? Nem para isso. O dízimo foi o dízimo levítico. Eu volto a dizer, o dízimo levítico é para os levitas. É para sustentar um sistema que o Senhor criou para aqueles que trabalham na tenda do Senhor. E lá havia cantores, guarda, pessoas que limpam o templo. É muita É um gente. sistema. É uma nação, praticamente. E esse é uma sistema, tribo. esse sistema que o pastor está falando é que Malaquias chama de mantimento ou o mantimento aqui entende só o alimento propriamente? Bom, deixa-me que eu vá para À aqui vontade. e depois fazer a ligação com aquela questão que muita gente se enriquece do dízimo. Sim. Ou com o dízimo ou com outras formas de contribuição. O dízimo levítico é para sustentar o sacerdócio, que tinha um sistema. E repare, o sacerdote, o que ministrava diretamente com os animais e outras agências do templo, não tinham acesso diretamente dos dízimos. Os dízimos chegavam e davam para os levitas, que faziam outros trabalhos a nível do templo, e estes levitas também tiravam uma parte para fazer, ou seja, o dízimo do dízimo. Entende? Tem um dízimo e tem um outro dízimo, que é o dízimo dos levitas. E esta soma do dízimo dos dízimos é que se vai pagar os sacerdotes. E ainda os sacerdotes também davam um outro dízimo para de pagar o sumo sacerdote. Era uma coisa muito organizada, onde os cantores, porque eram levitas, os que cantavam eram levitas, eram da tribo de Levi. Não, são até hoje, os cantores estamos aqui. É isso que estamos a dizer. Sim. Os levitas, no sistema bíblico, os levitas faziam o trabalho do canto, Ok. do coro, da manutenção do templo ou do tabernáculo. Uma série de atividades. Quem deveria fazer é somente os levitas, não outros. Não outras pessoas. Sim. Nesse sistema que o Senhor estabeleceu para o antigo Israel. E enriquecer, pastor? Agora, o enriquecer Dízimo. tem muito naquelas congregações unipessoal, é de alguém. Não é onde um tem- sistema como tal. Ah, ok. Sim. Onde ok. Agora, Alguém cria uma quando se cria uma congregação, Eu sou o ele é líder, o dono. o dinheiro então, morre aqui. Pega as orientações bíblicas que está aqui, não bem. E Não? faz isso. É mais. Não, esteja à vontade para unipessoal. discordar. O pastor Augusto. Pastor, permita, mas não é necessariamente, né? Não precisa ser necessariamente unipessoal, porque há, por exemplo, sistemas que essa questão do enriquecimento não é claro. Há aqueles, por exemplo, que, e eu conheço, estou a falar com conhecimento de causa, que usufruem, percebe? Mas não com Mas usufruem conhecimento como? de todos. No vosso sistema, na Assembleia de Deus. Assembleia, não há possibilidade de um desvio de finalidade do É dízimo? exatamente ali onde eu iria chegar, no desvio. Nota que quando alguém já desvia, apesar de ser um sistema criado para dificultar esse desvio, mas ainda assim há um ou outro que consiga fazer isso. Certo? Os membros têm acesso a relatórios para saber se o dízimo está a cumprir o seu verdadeiro papel. E isso também é importante porque quando eu dou dízimo na igreja, depois esqueço onde o dinheiro vai, se vai para a porta esquerda ou direita, eu esqueço, ou é necessário que eu também acompanhe. Isso depois o pastor Baltazar também vai dar um subsídio. Relatórios normalmente são apresentados com esses todos dados em reuniões próprias, que aí para alguns sistemas, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, nós chamamos aí no concílio de ceia, depois de nós estarmos lá aí na ceia, toda aquela informação é deixada lá, como é que estamos. Na verdade, é o estado da igreja, não é? Do modo geral. E existem outros sistemas, como metodistas, que, de uma certa forma, isso pode acontecer. Não só o ponto que eu queria pegar do pastor Baltazar é que não é necessariamente por ser ministério. Conheço pessoas de ministério unipessoal, mas que têm lá as suas
integridade, a sua integridade quanto à gestão financeira do dízimo e ofertas e contribuições. Na vossa igreja, pastor Baltazar, a possibilidade de haver desvio de finalidade do dízimo? Sabotagem para nós não, porque nós seguimos uma tesouraria concentrada. Ok. O dinheiro recolhe-se. Tenha só o que ideia. Alguém que esteja ou que com adventista que esteja no Lumbalangimbo, lá no Mochico distante, e lá tenha um pastor, o que ele vai recolher terá que vir para a tesouraria central. Ah, é? Funciona assim? Sim. E depois faz-se o envio para vários outros pastores que estejam colocados. Não importando a localidade onde esteja. O rendimento é definido para todos os pastores, não importando onde estiver. Pastor, vamos ver, as vetas estão prontas. Depois quero já voltar a fazer uma pergunta que é a seguinte. O dízimo, para além de ser utilizado para o mantimento da obra, a Bíblia também fala para sustentar viúvas e órfãos. E se perguntamos aqui as viúvas e os órfãos que têm sido ajudados pelas igrejas, vamos encontrar um número ínfimo. Me respondam só também porque que as viúvas não costumam receber esse dinheiro. Vamos ver as VTs. Sou a favor, porque até eu sou cristão e acredito no dízimo, porque quem constitui o dízimo é Deus. Manda assim a Moisés que mandasse ao povo que trouxesse os dízimos à casa do tesouro. Então eu ainda acho que os irmãos que não dão sejam fiéis a Deus, porque ser fiel a Deus é um mandamento, uma regra e uma vida. Eu concordo em dar dízimo, por quê? Porque é repartir a 10ª parte do teu salário com aquela pessoa que é o nosso Deus, que nos ajudou e nos conciliou a conseguir aquele emprego. Por isso é que eu acho que o dízimo é bom, é importante e nos ajuda também a multiplicar mais os nossos bens materiais, fisicamente, espiritualmente, economicamente. Para aqueles irmãos que não têm feito, que acham que isso é um desleixo, deveriam passar a fazer e verão os resultados que vão acontecer em suas vidas. É a favor mesmo de dar dízimo, porque quando dá dízimo é ajudar também as pessoas que precisam. Quando vai na igreja, quando passa na rua, quem precisa você tem, lhe dá. Lhe dá para abençoar o teu corpo e o corpo dela ou dele. Falando do dízimo, segundo a Bíblia, na antiga aliança, desde Gênesis até no livro de Malaquias, se fala do dízimo. E aquela época foi a época da lei, a lei que foi atribuída ao povo de Israel. Mas no tempo da graça, quando vem os apóstolos, nenhum apóstolo pregou do dízimo. Pelo salário dos pastores, dos servos de Deus, a Bíblia nos diz no Gálatas capítulo 6, versículo 6, que aquele que lhe ensina a palavra faz parte daquilo que ele tem àquele que lhe ensina. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6. Isso que a Bíblia diz. Pedindo o dízimo no dia de hoje é fazendo voltando o povo de Deus no tempo da lei. Porque no dízimo há vários dízimos que a Bíblia disse. Tem dízimo do 3º ano, tem dízimo que você tem que colocar isso à frente da tua casa e o levita que vai passando recolhendo esse dízimo. Então hoje em dia, nós aqui no mundo, as nações, não temos levita. Levita é um tribo que pertence ao povo de Israel. Eles que tinham direito de recolher o dízimo, não é nós. E hoje em dia, os pastores não pregam a mensagem da graça, pregam a mensagem da lei, misturando com a graça. Então, o dízimo neste momento não se consome. Pastores pregam a verdade, a mensagem da graça que Jesus Cristo pregou. Jesus Cristo trouxe a graça e não pregou dízimo. A lei vem de Moisés, a graça e a verdade vem de Jesus Cristo. Esta que é a minha contribuição sobre o dízimo. Está quente. Dízimo da lei, dízimo da graça. Bom, pastores, vamos continuar a dar dízimo ou agora no tempo da graça o dízimo pode ficar no lado? Tenho a bondade para discordar do nosso... Bom, se calhar essa fala que terei agora deveria ter no princípio. A questão dízimo, ela é hoje em dia refutada muito por causa
dualidade que tenta trazer-se sobre as dispensações. O homem com Deus viveu por dispensações e alguns relacionam o dízimo à dispensação mosaica. Dispensação é o que é da lei. isso, pastor? São estações, épocas. Ah, ok. Deus caminhou conosco por épocas, né? Aí a época da inocência, que vem dos nossos pais Adão, aí não sabiam nada, eram inocentes. Aí vem a época abraâmica e aí sucessivamente vai continuando até a dispensação de reis, de profetas e ali por adiante. Também teria um outro tema para falar sobre essas questões. Mas pegando só a deixa da dispensação, que é estação, época, tempo de lei, o povo de Israel era dirigido ou governado por lei, ok? Mas, só um parênteses, o dízimo não é uma questão de lei, o dízimo é antes, é extra-lei. Então, ali é só para mostrar que não tem nada a ver com a lei. A lei, na verdade, só veio oficializar aquilo que Deus já havia estabelecido em Gênesis, até porque Gênesis... A nossa pergunta, pastores, as órfãos os órfãos e as viúvas têm também recebido esse dízimo? Essa ajuda que a Bíblia orienta cola. O dízimo também serve para ajudar isso. Pastor Baltazar. Ok, olha, só dando também uma nas entrelinhas sobre a questão do ouvinte aí deixado, ele pode ler Mateus 23, versículo 23, aí está Jesus dizendo sobre o dízimo, a validação do dízimo no Novo Testamento. Adicionamos isso também às considerações de Paulo, que diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, não tem como desassociar isso. Por quê? Porque o ministério continua noutras formas. Certo? Agora, quanto às viúvas e os órfãos, se devem ter acesso ao dízimo. No que Deus estabeleceu relativamente ao dízimo, até porque o dízimo não deve constituir um assunto difícil de se entender, porque dentro da Bíblia você tem, ao máximo, 35 versículos falando sobre dízimo no Antigo Testamento. E no Novo tem somente 10. Não é uma dor de cabeça como tal. Mas a oferta é que é muito complexa, porque você tem 408 versículos. De oferta. Só falando sobre oferta. E a compreensão dela torna muito difícil. E por isso que as maiores aventuras sobre dinheiros nas igrejas resultam mais do contexto oferta, não tanto do dízimo, porque o dízimo é muito preciso. Se fala de que as viúvas devem ter acesso ao dízimo, segundo a Bíblia, não é o dízimo levítico, é chamado dízimo caritativo. Ah, é? Sim, para caridade. Por quê? Porque Deus nunca deixou que os viúvas, órfãos, à mercê da desgraça, não. O Senhor instituiu uma forma para a manutenção desta. Olha, lembre-se que é daqui onde parte a noção das grandes empresas sobre responsabilidade social. Parte deste dízimo caritativo, bem desenvolvido nas academias de administração, sobre responsabilidade social. Então, Deus instituiu o dízimo levítico para os levitas e instituiu também o dízimo caritativo para atender os necessitados. Isso está em Deuteronômio, capítulo 12, 14. Encontramos aí a descrição, a aplicação, o período em que se deve dar este dízimo. Dar dízimo para os pobres e viúvas não é no dízimo levítico. É no dízimo caritativo. E os levíticos de hoje, que são os pastores, essa classe que trabalha separada, também dão dízimo? Claro. No caso seria dízimo do dízimo, né? O mantimento do serviço sacerdotal é resultante do dízimo. Né? Nós damos o dízimo e esse dízimo depois serve para a manutenção do sistema, conforme o pastor explicou. Então, esses elementos beneficiários desse sistema também depois dão dízimo? Para o Israel, eu volto sempre na Bíblia porque não podemos desassociar a ela. Para a nação judaica,
os levitas devolviam dízimo dos dízimos para os sacerdotes, porque tinham classes. Ok. Tinha a classe dos levitas, que faziam vários trabalhos, tinha a classe dos sacerdotes, que faziam outro trabalho, e tinha a classe do sumo sacerdote. Ok. Então, o dízimo que vinha do povo Sim. era destinado para os levitas, e os levitas faziam o dízimo do dízimo para os sacerdotes, e os sacerdotes faziam o dízimo do dízimo para o sumo sacerdote. E nos dias de hoje, essa naturalmente, o dízimo é o que? É a expressão de adoração. É uma forma de adoração ao Senhor. O Senhor diz que adorai-me com os seus bens e riqueza. É uma forma de adoração. Pastor, esse dízimo pode ser para além de 10% ou se eu, vamos supor que eu, esteja alegre, eu posso, o dízimo é 10. Certo. Mas eu posso dar 13, 14, 18 do dízimo, é permitido, não é? É legal, não é? Aí já não seria dízimo, né? Porque dízimo é 10. É 10%. Então, é um valor fixo estabelecido pelo Senhor. 10%. 10 é o que o Senhor orienta. Para mim, para Deus, no caso, Ele está a dizer, devolva a mim de tudo quanto eu faço para ti. Reconheça que eu sou o Senhor. Porque a grande questão de que se deveria ter que levantar, e que muitos levantam, mas por que Deus vem até nós e diga que me devolva ou dá o dízimo? O que está detrás disso? Essa autoridade toda vem de onde? Ou se vale de ser Deus e impõe às pessoas para que devolvam? Pastor, essa questão do dízimo acaba surgindo também aqui um outro problema que acaba nos colocando numa barganha com Deus. Parece que nós queremos assim, toma lá, dá cá. E há igrejas, não sei se é o vosso caso, nos cultos, olha, dá dízimo, dá aqui, traz o dízimo do carro, da casa, quer dizer, tem dízimo de tudo, dízimo da conta bancária, quer dizer, há um N dízimos. E esse dízimo, quando chega na igreja, é como uma troca. Olha, você dá o dízimo para seres abençoado. Se você não der bênção, se você não der dízimo, não serás abençoado. Essa interpretação que tem pairado no nosso ambiente nacional e internacional, ela faz sentido ou é preciso tranquilizar o telespectador sobre essa matéria? Pastor. Acho que o pastor pode adiantar para falar relativamente a essa questão da barganha, né? Sim. Barganha é o termo mais enquadrado nessa questão de surrupiar os membros com a promessa de que o Senhor vai fazer muito mais por lhe ter agraciado algumas notas. Pastor, acho que tem. Bom, na verdade é um mau ensino. Isto, em princípio, é já um mau ensino. Porque com Deus nós não fizemos para esperar de volta. Fizemos, pelo contrário, em consequência, ou é efeito. O que nós fizemos é efeito da causa que Ele já nos fez antes. Ok? Então, isto é um mau ensino que, claro, pode derivar de muitos fatores. Talvez também por causa do mau ensino que o ensinando atual teve. Então, há um conjunto de fatores. Então, essa barganha não é válida. Existe. Mas atenção. Mas há igrejas que... Claro, dizer que não existe, sim, não existe isso, mas Deus é um Deus de princípios. Ele por si só estabeleceu princípios. Por exemplo, o princípio de semear, o princípio da semeadura. Se alguém quiser ser próspero, deve observar esse princípio. Okay. É tão simples como a água, mas nem por isso alguém vai fazer disso um ensino de se você não vai fazer isso, também não vais ter. Porque, a bem da verdade, meu caro, não serão todos ricos. E se haver até esses ensinos, e note, se fizer um estudo, normalmente em lugares ou em organizações que têm esse determinado tipo de ensino, pessoas que não têm o resultado que lhes é ensinado se frustram e acabam indo embora. Acabam. Okay. Pastor Baltazar. Deus ensina o que dar, onde dar, como dar, quanto dar. Esta é a forma de Deus ensinar relativamente à questão do dízimo. Agora, dar a Ele para que depois você receba mais, não é. Não é a Bíblia. Não tem um respaldo bíblico que sustenta tal barganha. Né? Okay. Pastores, nós já terminamos. Okay. Parece que há
direção da televisão precisa aumentar esse tempo desse programa. Os telespectadores fazem questão e eles estão sempre a pedir. Nós também vamos pedir. Pastor, últimas palavras para terminar, os vossos últimos conselhos sobre o dízimo. Dizer já que muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito gosto em tê-lo recebido, o pastor Baltazar e o pastor Emanuel. As últimas palavras para irmos embora. Ok, nós, os adventistas, ensinamos o dízimo tal como o Senhor orienta, é a forma como nós ensinamos, sem violação daquilo que o Senhor quer, porque o Senhor se serve com princípio, não se serve com sentimento. Okay. E algumas das vezes as pessoas trazem tanto sentimento para o serviço do Senhor fora do princípio que Ele estabeleceu. E nós devolvemos o dízimo também porque acreditamos que a vida que temos e a saúde depende dele. Okay. A capacidade de fazer as coisas depende dele. E o tempo está sobre o seu mando. Somando os três, certamente dá algum rendimento. Então nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado por essa dádiva. Obrigado porque eu sou a sua imagem, me dotou destes talentos todos. E está aqui a minha adoração. Dar ou devolver o dízimo é a adoração. É a forma mais correta, a adoração. Mas dentro do princípio que o Senhor estabeleceu. Eu aconselho aos nossos telespectadores para que não caiam no engano, leiam mais a Bíblia. Tenha tempo para ler. Tanto o assunto de oferta quanto de dízimo. De dízimo não tem muito como ser enganado, porque são poucos textos, basta juntar todos eles e vai conseguir chegar a uma orientação que o Senhor estabeleceu. Okay. Leia um pouco mais, porque mesmo aquele texto que o telespectador aí citou, de Gálatas, já alguém veio até a mim dizendo que o obreiro, ou o responsável dele, o líder dele religioso, apresentou-lhe tal texto, impondo a ele que não, todo o dinheiro que está na conta bancária também lhe pertence, porque a Bíblia está dizendo que, olha, o neófito na fé deve partilhar os seus bens com seu mestre. Percebe? O mesmo texto que ele leu, aplicando numa outra forma, e um outro líder estava a aplicar para uma outra forma. Então, meu conselho é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Muito obrigado. Sim. Pastor Emanuel? Bom, em palavras finais, gostaria de lembrar aos telespectadores que dízimo não é uma questão de aliança, não é antiga aliança nem nova aliança. Dízimo é palavra instituída por Deus, é um princípio estabelecido por Ele. E eu penso assim, toda palavra que Deus estabelece, porque Deus, nele mesmo, que Ele fala é irrevogável, então não tem como Ele contrariar o que Ele já falara antes. Então, Deus não tem nenhum texto no Novo Testamento que veio e disse, olha, aquilo que eu tinha falado lá, pare já não dê mais dízimo. Não existe isso. Pelo contrário, como diz o pastor, Mateus 23, Jesus, a apresentação, aquele que nos trouxe Deus, né, veio nos reforçar sobre o dízimo, até ajudar-nos, não apenas dizimem, mas sejam generosos. Ele diz, ai de vocês, doutores da lei, que dão dízimo, mas coloquem de parte os outros rudimentos da lei, a generosidade, o amor e todas essas demais coisas. Então, não caiam no engano, dízimo continua existindo. Claro, ele nunca vai subir no céu. Fizemos em nome de Deus porque ninguém trabalha em nome próprio. Nós não trabalhamos em nome próprio, trabalhamos em nome do Senhor e isso sela que o dízimo vai para Deus. Apenas isso, não que tenha algum elevador que faz o dinheiro subir ao céu. Não. Muito obrigado. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Nós estamos em reposição no domingo. Você junta a família, nos assiste no sábado. Se não der, assiste no domingo. Se não der também, faça a subscrição no nosso canal do YouTube e no Facebook e você terá acesso a toda a informação que nós passamos. Dê a dízimo, sendo cristão ou não, ateu ou não. Junte os teus 10%, não é 11%, são 10%. Entrega à casa do Senhor e você estará aprovando a sua adoração. Não é exatamente essa barganha, toma lá, dá cá para me abençoares amanhã. Os pastores foram eles que disseram, segundo a Bíblia. Tchau, tchau, tchau. Para a semana temos encontro marcado.